Fernando, sou aluno aqui da Ibramec. O que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje, na verdade, é o meu trabalho de TCC, que é um projeto científico que envolve a analgesia tendida muscular pelo ponto poço, DING, que são aqueles pontos da extremidade. Qualquer dúvida no decorrer da apresentação, fique à vontade. Bom, primeiramente a gente consegue entender o quê? A nossa visão sobre a dor na visão ocidental, que consta, né, a multidimensional, que tem aqueles aspectos físicos, emocionais, que envolve aquele aspecto. Bati o braço, vou sentir uma dor. Passei por uma tristeza, tem aquela dor que envolve aquela angústia, aquele processo dolorido, mas que aparentemente não existe uma causa lógica ou que você pode avaliar através de um exame. Só que o nosso foco, na verdade, aqui, é dentro da visão da tradicional medicina chinesa, que é a síndrome do Vigo. Ou seja, qualquer coisa, qualquer aspecto, a gente associa o quê? Estagnação de sangue e qi. Tem estagnação de sangue e qi, independente dessa região do corpo, vai ocasionar o quê? Dor, dificuldade na movimentação, aquela sensação do músculo pesado, tudo isso porque o qi e o sangue não estão tendo uma livre fluência. Todo esse material vai estar disponibilizado no site do Ibramec, então podem ficar tranquilos. A funcionalidade, que já entra exatamente no nosso foco, que é o tratamento. O ponto oposto, DING, são os canais secundários que atuam sobre as estruturas mais superficiais. Então, nós já subentendemos que esse tratamento será efetivo para quê? Para dores exclusivamente dos músculos e tendões, já que esses canais eles não se aprofundam muito, chegando até os órgãos e vísceras. Eles permanecem, de repente, ajudando até no caso de uma circulação, mas especificamente na analgesia, tanto dos músculos quanto dos tendões e articulações. Os materiais. O bom desse tratamento é que o nosso material a gente pode usar tanto a nossa agulha tradicional de diversos tamanhos, mas principalmente a 18 por 8, que é a nossa agulha de Curio, pelo seu tamanho, por esses pontos também serem em regiões muito delicadas, causa menos dor e ela também ajuda na manipulação do nosso tratamento, já que a gente vai ter que ter uma base de análise como que é o tipo dessa dor. Geralmente o paciente vai vir relatando para a gente. Aí aqui entram os nossos canais secundários, que é mais ou menos o que eu já estava falando aqui para vocês, que tem as ramificações dos membros, dorso e na cabeça. Ou seja, daqui nós já começamos a ter uma base, que um ponto, de repente, sendo agulhado no pé, a gente pode tratar, de repente, uma dor de cabeça. No caso, pegando pelo fígado ou vesícula biliar. Tá? E não apresentam ligações diretas com os órgãos e vísceras. Então, assim, se o paciente falar que ele está com uma dor, e você analisando que essa dor vem de um outro ponto, que são aquelas dores vazias, que o paciente tem a sensação de estar com dor, mas ele não sabe dizer exatamente onde está a dor, essa técnica não é efetiva. Essa técnica é muito boa, porque aqui falei, estou com dor aqui, não tem nada que eu faça que essa dor não melhore. Aí a técnica é totalmente efetiva. Tá? O agulhamento. Através do agulhamento do DING, entre 0,1 e 0,2 tissuns. Aqui é um exemplo do nosso ponto P11. Tá? Que fica na mão. Tem aquela lenda, né? O ponto DING não pode olhar o ponto posto, porque ele é um ponto dolorido. Ele é um ponto que rapidamente você já sente jeiti. Tanto que essa é a vantagem dele. Só para a gente entender um pouco como é que isso funciona, pegando pela teoria dos canais secundários, todo ponto poço é visto como onde nasce o ti. Quando você agulha rapidamente o paciente tem a sensação do ti já presente, isso já começa a circular. Então vamos supor, se a dor dele é no ombro, agulhando no caso, o P11, que vai ajudar nessa questão também desse trajeto, ele vai nascer aqui. Até ele chegar na região do ombro, ele vai ganhando força, ele vai se aprimorando, ele vai chegando com mais energia justamente para efetivar o tratamento. E são duas coisas que são muito importantes quando nós vamos perguntar para o nosso paciente. Como que é o seu tipo de dor?
quando você aperta, dói mais ou dói menos? No caso, se ele falar, quando eu aperto, quando o movimento dói mais, nós entendemos que é uma dor por excesso ou uma dor por calor. O que nós vamos fazer? Pegar a nossa agulha e dispersar, justamente para tirar esse excesso. No caso contrário, o paciente fala, minha dor, quando eu pressiono, eu consigo ter uma melhora. O que nós vamos fazer? Tonificar essa região, esse ponto que nós vamos agulhar, tá? E ambos nós fazemos a manipulação da agulha. É uma agulha menorzinha, é um pouco difícil, mas existe a possibilidade sim. Só tem duas diferenças. De repente, não tem um manuseio muito efetivo da manipulação da agulha, o que vai acontecer? A técnica, ao invés de demorar 3 minutos, que é a estimativa dela, se você só agulhar, é de média de 10 minutos. Então, assim, de repente, enquanto você está fazendo o questionário com o seu paciente, falando o que ele está sentindo, já é um tempo suficiente da agulha ir atuando, e quando ele for falar da dor, ele vai ficar sem falar, e falar, poxa, mas já sumiu. Eu ia falar dessa dor, mas essa dor não existe mais. Aí aqui eu coloquei para vocês, tá, alguns dos pontos, os pontos, na verdade, que nós vamos usar. Aqui nós temos o P11, que nós podemos pensar muito nessa questão de pessoas que trabalham muito tempo no computador, que tem aquela questão do LER, ou até tendinite, dor na região do rádio. Nós podemos usar muito bem esse ponto P11, que vai favorecer muito nesses aspectos. Pericárdio 9, coração nova, já túnel do cardio, dores que já pegam mais nessa região central do braço. Intestino delgado 1, triplo aquecedor 1 e intestino grosso 1. Também são pontos que vão atuar nessa região mais superior do braço, antebraço, principalmente o IG1. Esse foi entre todos os pacientes que eu fiz a avaliação, foi um dos que eu mais utilizei naqueles casos, dor no ombro. Tá? Tanto foi verificado de repente o paciente que ele tinha uma dificuldade de mobilização, já que essa estagnação de sangue desfavorece uma boa locomoção, de repente ele conseguia levantar o que dava uma média de 90 graus, depois de 60 graus, depois dessa técnica ele conseguia levantar uma média de 90 a 100 graus. Então assim, é um resultado muito efetivo mesmo. Aí já indo para o pé, nós temos o baço 1, fígado 1 e R1, que aqui no caso também é recomendado agulhamento, ou no caso, se tiver alguma questão de ser um pouco mais dolorido entre todos, utilizar a mocha também funciona muito, exceto se for aqueles casos de excesso também. Aqui o fígado 1 principalmente a gente pode utilizar para dores de cabeça também, que não entra muito na questão tendino muscular, mas ele também se tornou efetivo nesse aspecto, por uma ligação mesmo do órgão, tá? O R1 ele é interessante para dores nos ossos na perna. Aquela pessoa que ela fala assim, eu não tenho um movimento específico, qualquer movimento que eu faça com a perna, eu sinto dor. O paciente geralmente vai falar assim, que parece que está dentro do osso, essa dor. Então, o agulhamento ou a prática no R1 vai favorecendo nesse aspecto, principalmente também, não só para aliviar essa dor, mas para trazer uma resistência maior nas pernas do paciente. Continuando aqui nos nossos canais do pé, nós temos bexiga 67, vesícula biliar 44 e E 45. Aqui o vesícula biliar também foi muito utilizado nas práticas, principalmente para aquelas pacientes que chegam e dizem que tem dor no quadril ou dor no nervo ciático. Ele foi extremamente efetivo da pessoa também que não conseguia nem se mexer muito bem, nem caminhar com perfeição. Depois do agulhamento ela conseguiu ter uma amplitude de movimento muito grande. É um ponto bem, geralmente é numa região que você fica até analisando como você vai agulhar, mas fazendo um agulhamento efetivo você vai ver uma melhora assim excelente para esse tipo de tratamento. Aqui tem um desenho mais ou menos para vocês relembrarem, ou terem a noção de quais são esses pontos que eu estou falando, são os pontos de no caso, sempre nas extremidades da mão, tanto do pé, tá? Que são esses pontos definitivamente que nós vamos utilizar na nossa técnica. Bom, a técnica, o paciente recupera o bom condicionamento de todas as análises, a manipulação da agulha, 3 minutos o paciente sente
partir do momento que você... O do joelho pode estar usando tanto o R1 quanto o da bexiga. Que já pega por essa questão dos membros inferiores. Tá? Então, assim, a média de 3 minutos com uma boa manipulação, qual vai ser o sintoma geral que o paciente vai apresentar? Você agulhou, ele vai sentir o dentinho. Isso já é efetivo. Enquanto você está ali conversando com ele, uma média de 2 minutos, ele já vai comentar com você que na região ele está sentindo formigamento. Isso em todos os pacientes. A partir disso, ele não só já vai questionar como que você tirou essa dor, como ele também já vai mencionar que ele não está sentindo mais nada e ele mexe assim de uma forma impressionante, principalmente os pacientes mais idosos. E de repente uma pessoa mais jovem que teve essas dores por um esforço excessivo, algo do tipo, ele vai movimentar naturalmente, que faz parte do cotidiano. Agora, uma pessoa mais idosa, quando ela consegue fazer um movimento, mesmo que simples, ela já fica feliz porque ela fala, poxa, realmente funcionou isso para mim. E eu peguei casos de pacientes que tinham dificuldade de repente levantar o braço para pentear o cabelo, por exemplo. E estava conseguindo trazer o braço até a casa. Então foi muito bacana o resultado. Tá? Aí aqui tem um pouco dos gráficos, né, para vocês entenderem. Foram feitos em 50 pacientes essa técnica efetiva entre 18 e 85 anos. Tá? Aqui é o nível de dor, então assim, as dores mais presentes foram de nível 6 até nível 10. Tá? De nível 5 para nível 0 ou 1, os pacientes geralmente eles nem mencionam que estão com dor, que é uma coisa muito tranquila, de repente ele pode só associar um mau jeito, algo do tipo. Tá? E aqui foi a quantidade de pacientes que tiveram, que mencionaram essa dor. A gente percebe que entre todos os casos o nível que reflete o nível 8 de dor foi maior entre todos. Só para a gente entender e falar assim, de repente, nível 8 não é um nível tão alto? Dependendo da região, a pessoa com nível 8 ela consegue, aliás, ela não consegue nem ter os seus movimentos tão adequados nos seus propósitos de caminhar, fazer suas atividades naturalmente. Tá? Aqui o resultado após o tratamento. Tá? Então aqui a melhora da dor. Tá? E aqui são os pacientes que de repente, do nível 7 foi para o nível 4, ou do nível 8 foi para o nível 5, nível 3. Então, mesmo que a pessoa não tenha a analgesia total e o alívio total da dor, ela já vai ter uma melhora extremamente considerável. Né? Então, por esse motivo, que até mostra aqui após o tratamento, ele tem 0% de ineficácia, porque não teve entre os 50 pacientes nenhum caso que mencionou não melhorou em nada. Todos eles foram muito efetivos. Os únicos casos que não foram efetivos foram aqueles que eu mencionei para vocês no início. Aquela dor surda, dor vazia, que o paciente fala, dói aqui, não, na verdade dói aqui também, na verdade ele não sabe exatamente onde está a dor. Tá? Agora, quando o paciente fala, é aqui minha dor, há anos tem essa dor aqui, podem fazer essa técnica que com certeza vai ter um ótimo resultado. O mediano, que é daqueles aspectos já, daquela dor que acompanha o paciente há 30, 40 anos, aquela dor no quadril ou aquela dor no ombro de um paciente que teve um desgaste ósseo, um desgaste muscular, aí no caso ele não se torna tão efetivo, mas já traz um alívio que já é muito considerável. E na eficácia foi de um pouco mais de 80% dos casos, de realmente a pessoa sair uma outra pessoa depois do tratamento. Aí vamos à parte boa dos benefícios. Por que usar essa técnica e não outras? Já começa pelo simples fato, diminuir a quantidade de agulhas no tratamento. Então, de repente, um processo onde a pessoa menciona uma dor que pega nessa região, vamos dizer, do ombro até um pouquinho aqui perto do cotovelo. Com uma agulha, você consegue fazer essa melhora. No caso que a gente usaria aqui o IG11, IG15, por exemplo, para estar fechando esse trajeto. Não, com uma agulha distal você consegue estar trazendo um efeito bom, parecido ou até melhor do que usando duas agulhas. Menor exposição do paciente, se de repente esse paciente vem com uma roupa desapropriada no nosso atendimento, uma calça jeans que não dá para você levantar perfeitamente, ou está com blusas de frio, você precisa só do que dele? Do pé e da mão expostos. Então isso favorece para pacientes que de repente, homem que vai atender mulher, ajuda muito. Pacientes idosos que no caso de dor no nervo ciático, ou no pavio que precisa expor também, e até verificando principalmente esses pacientes mais de idade, a gente consegue perceber que eles têm dificuldade de sentir dor, inclusive
região. Favorece em casos de locomoção reduzida, então aquele paciente já está um certo tempo, não conseguindo levantar bem o braço ou se movimentar com a perna, ele já começa a ter uma grande melhora, principalmente em subir e descer escadas, foi muito efetivo também. Efetivo em menos de 5 minutos, então qual foi o exemplo que eu fiz, né? A pessoa chegava, eu já verificava pulso e língua, lembrando que todo agulhamento, mesmo que seja uma agulha, o pulso e a língua já podem mudar, mesmo com uma agulha. Então eu aferia o pulso e a língua do paciente, depois disso, já se é um caso já de acompanhamento, eu colocava a agulha, aí depois eu ia perguntar quais são as suas outras queixas. Enquanto o paciente estava falando das outras queixas, a agulha estava agindo. Então eu poderia tratar todo o resto, mas essa parte aqui, pelo menos da dor, tendido muscular do paciente já é eliminada. E melhora na condição física dos músculos e tendão na sua locomoção. Efetivo, pacientes idosos, pessoas que trabalham com esforços, altos esforços ou trabalhos repetitivos, de repente, um mau jeito também que você tenha dado ao levantar da cama, todas as questões que você entende que há um quadro de dor, há um quadro de síndrome associado ao tendido muscular e por excesso ou por deficiência, você pode estar utilizando essa técnica sem nenhum problema, que vai ser muito eficaz. E com vocês, eu apresentei aqui o meu TCC, fico aberto para as dúvidas de vocês. Não, ele pode ser agulhado, a diferença é a forma que você agulha, que tem a técnica onde você vai pressionando, massageando a região, e quando o seu dedo volta, você coloca a agulha. E o paciente não sente tanto, mas o agulhamento manual, inclusive, tem pessoas que dizem que dói menos do que o bicho clássico. Então é muito relativo, de acordo com o fato da pele, da pessoa. Não pela questão do óleo. Não pela questão, pode ser agulhado sim. Fernando, você faz o pontinho em todas as sessões do paciente ou só numa única sessão? Não, pode. Eu posso fazer sempre, por exemplo? Pode fazer sempre, inclusive ela acaba entrando também como um tratamento. Tá? Mas assim, cada vez que o paciente vier falar com você, ele vai mencionar que está com uma dor menor. Dificilmente ele vai falar para você que não melhorou nada. Tá? Mas pode, inclusive, também até aproveitando a sua dúvida, pode tratar mais do que um ponto. De repente ele falou com dor no joelho e no ombro. Pode tratar os dois sem nenhum problema. No seu trabalho, você usou o paciente como a única vez ou você acompanhou? Então, pelo menos, esses pacientes eles se apresentaram 2 vezes no tratamento, justamente para ter um parâmetro de melhora ou não. Tá? Mas se for um paciente já mais efetivo, pode continuar sem problemas. No seu trabalho, podemos dizer que tem um pouco a ver com a técnica de Nagano? Não vou te explicar exatamente a técnica de Nagano, porque eu peguei pelo princípio mesmo dos canais secundários, tá? O tendido muscular. Se houver alguma Todos os pontos que você colocou é o caso da técnica Nagano. Sim, não, mas não teve nenhuma base, tá? Não teve. Tá? Você teve a melhora do quadro de dor, se manteve até quando a pessoa retornou para você? Sim, se manteve, inclusive, teve casos de quando todo serviço no ambulatório, na Embranet, de pacientes, no dia que eu não estava fazendo a técnica, de gente me ligar para perguntar exatamente onde é porque o paciente viu o agulhamento e ele queria que fosse agulhado de novo, de qual efetivo que foi. Então, assim, foi bem bacana o resultado. Quem mais? Alguém alguma dúvida? O que acontece? Esses pontos aqui eles são muito utilizados também a nível de sangria justamente para tirar o excesso. Nessa técnica não se usa sangria, é justamente a tonificação da dispersão. Exatamente. E no caso, mesmo adolescente no ombro, como por exemplo, a gente agulha ou tanto no IG ou no pulmão. Tá? Então, a analgesia é considerada inflamatória? Pode ser considerado, porque eu, se não me engano, teve 5 ou 6 pacientes que já estavam até com a região do vermelhidão, já ocasionando inflamações, estavam até tomando anti-inflamatórios, e na hora, depois do auxiliamento, depois dessa sensação de analgesia, também ocorreu, inclusive também
inchaço na região também. Naturalmente. Lembrando também que esse tipo de técnica não tem nenhuma indicação, tá? Porque ela vai tratar, de repente falar assim, eu posso fazer numa gestante? Pode, porque ela não vai estar afetando nem aspectos de órgãos viscerais, é só mesmo dor e tendino muscular. Então pode ter feito gestante também, sem nenhum problema. De repente uma criança que teve alguma queda, não quer usar o agulhamento, associa com uma cromo, aí pode ir trabalhando com diversas outras técnicas baseadas no tendino muscular. Mais alguém? Salombalgia? No caso, você pode estar utilizando tanto da bexiga quanto do rim que vai ter uma... Não. Ela está descobrindo que